Buongiorno a tutti voi, nostri seguidori. Il papà mamma parlava tutto l'italiano e noi altri bambini un poco solo. E allora adesso parliamo in portoghese. Gostaríamos de, em nome da Associação Italiana Radizi della Imigrazione de Colorado, dizer a cada um de vocês que nos acompanha, que nos assiste, que estamos aqui para prestar uma grande homenagem. Ontem comemoramos a vinda dos imigrantes italianos ao Brasil, por volta de 1870. Então queremos render homenagem a estes imigrantes que aqui chegaram. Mas ao mesmo tempo queremos também, através desta associação, da presidente, professora Marli, toda a sua diretoria, dos mais de 100 membros que constituem esta associação, trazer e render grande homenagem à família Guareschi, na pessoa do padre Alcides Guareschi, nosso grande reitor, hoje em memória, do seu Arlindo, seu Hélio Guareschi, o Heleno, o Luiz, a professora Zélia, o Vital e tantos outros membros desta família que construíram esta grande obra que logo mais nós estaremos vendo. O Museu Boa Esperança. Uma obra que certamente marca a história, traz de volta ao nosso passado. E, portanto, ao lado da nossa igreja, uma catedral, como temos dito, uma obra com pinturas de Fontanive, com Emílio Zanon participando e tantas outras pessoas, construída por a nossa gente. Por isso, queremos render homenagem a todas elas, nesse momento em que nós comemoramos mais uma passagem da imigração italiana no Brasil. Como já disse, esta é uma obra que foi coordenada, que foi iniciativa da família Guareschi, mas que também teve o apoio da Secretaria de Cultura e da empresa Landon. É uma obra que ela foi construída no estilo da casa italiana, especialmente construída para se tornar museu. Então vocês podem ver as características todas que estão aqui representam as construções da época. Por isso convido a vocês para adentrarmos nesta nobre casa, para mostrar para vocês um pouco daquilo que aqui existe, relembrando, trazendo de volta as tradições para a nossa vida. Nós estamos chegando então na cozinha. A cozinha, aquele lugar sempre especial da produção do alimento, e vocês podem ver que ao centro nós temos aqui o parou, nós temos a chaleira, nós temos este material especialmente produzido na época para fazer a polenta, que foi o grande símbolo dos italianos, que foi o primeiro alimento colocado na mesa das famílias que eram numerosas. Então vocês podem ver, e aí uma pergunta fica: por que esse desmembramento desta parte da casa? Uma das razões está, e mostro-lhes agora, o distanciamento da casa principal, e tinha um grande motivo. Era justamente onde estava o fogo, para que se fizesse os alimentos e que assim se evitava o risco de, num possível incêndio, estar distanciado da casa principal, principalmente à noite. Por isso, caminhemos. Bem-vindos ao Museu Boa Esperança, diante das figuras do nono e a nona. Este museu que foi inaugurado em 25/10/2008. Vamos adentrar e conferir um pouco dessa maravilhosa história. É importante que se diga de que aqui, nesse acervo cultural, está presente a cultura italiana, mas muitos outros instrumentos, muitas outras peças
das demais etnias, das demais culturas que ajudaram a construir esse nosso município, essa nossa região, estão presentes aqui. Vocês podem perceber um altar, a grande história e a cultura religiosa da nossa gente. Tantas peças aqui que com certeza para aqueles de mais idade é momento de emoção. Causa certamente uma forte emoção, porque aqui está relembrando um passado. Vocês podem ver, e aqui nós temos as cartas, que era o meio de comunicação único entre os italianos e a Itália. Os aqui chegados e os que lá ainda se encontravam, o parentesco. Então esta foi uma forma, e aqui vocês podem conferir, vocês podem ler muitas dessas cartas. Nós temos também os jogos, que era uma característica, inclusive uma forma de amenizar aquela saudade dos parentes. Então o esporte, temos outros instrumentos de trabalho, temos documentos da época, a própria moeda que está aqui representada, enfim, são tantas lembranças, tantas histórias, aqui trazendo depois um passado mais urbano, onde as máquinas, a chegada da televisão, o rádio sim, o primeiro deles, fotos maravilhosas, relembrando esse passado, essa história de todos nós, a parte também ligada à educação, como nós vemos imagens, nós vemos as classes antigas. Certamente muitos de vocês que estão nos ouvindo aqui têm saudade daquele momento de estar numa classe como esta. E aí nós chegamos na biblioteca, e aqui sim o memorial do Padre Alcides Guareschi. Ele que foi um dos grandes mentores junto com sua família, ele que tem uma história invejável dentro da religiosidade, dentro da cultura. Nós vamos conferir imagens de tantas outras pessoas, chefes de família, pessoas que partiram de Colorado e que estão aqui presentes e que muito ajudaram na construção desse nosso município. Um quarto, o quarto de dormir, naquela época, no início da colonização, a simplicidade, mas aqui podemos dizer que estava o princípio de tudo. A moral, os bons costumes, o respeito, o amor em família. E sempre, claro, a religiosidade representada através dos quadros. Terço, o terço e a santinha, onde que nenhuma noite era esquecida. Eu lembro muito disso na minha família. Todas as noites, e nós, muito pequenos ainda, tínhamos que puxar a dezena do terço. Aqui outros instrumentos que também relembram aquele passado bonito, simples, mas muito sincero. Então, as tecnologias da época também, vocês podem conferir aqui, e por isso que eu digo, aqui sim se encontra uma riqueza incalculável. E é por isso que desde já convido a cada um de vocês a visitar este, talvez, eu diria assim, o único museu construído especialmente para abrigar essa cultura dentro de uma casa típico italiana. Ela foi construída especialmente para isso. Aqui os instrumentos de trabalho, as confecções, as máquinas de costura, aí imagens, fotos, também do momento de labuta, de trabalho, eram tantas horas, abaixo de geada, de frio, e aí fazendo tempo de descanso, mas sempre em família. Vocês podem conferir também ali o momento da diversão. E é com orgulho que olhamos para essas imagens, para essas fotos, e aí eu até me emociono. Aí está meu pai, junto com tantos amigos, com tantas pessoas, fazendo o seu momento de lazer. Aqui ao lado, a parte da comunicação.
Ela chega mais tarde, mas é bom que se diga que essas pessoas aqui chegadas também visionavam outros momentos. Então nós temos aqui uma infinidade de aparelhos que representam a comunicação tão avançada nos dias de hoje. Estamos aqui também diante da lembrança das primeiras lideranças de nosso município. Padre, nosso primeiro pároco, já lá em 1929, Padre Francisco Osmari. Nós vemos aqui a imagem, o primeiro prefeito, o senhor Armindo Edvino Schwember, a primeira equipe de funcionários da prefeitura e tantas outras lembranças, a primeira empresa de ônibus dos irmãos Kipper e companhia. Enfim, aqui há uma amostra do desenvolvimento, de como começa essa nossa rica Colorado. Estamos nos dirigindo ao porão desta casa, lembrando que estávamos há pouco na casa principal, ainda o sótão, que era um local onde que as pessoas também dormiam. E agora, então, nos dirigindo ao porão. Mas quero ressaltar de que as casas da época, devido aos parcos recursos, à dificuldade de material, elas eram construídas, como vocês podem notar aqui, junto às vigas, elas eram através de pinos de madeira. E aqui elas foram construídas neste formato justamente para representar a forma que esses colonizadores, esses grandes carpinteiros faziam. Aqui nós encontramos então a parte que mexia com o solo. Vocês estão vendo os arados, a capinadeira, a máquina de plantar, desenvolvida especialmente para aquela época. Os instrumentos para o andar a cavalo, a cangalha, o cargueiro, a canga de bois, né? O arado. E eu olho também com emoção porque eu tive o privilégio de poder arar a boi. Né? Então eram aqueles momentos que a nossa agricultura é que sustentava esse nosso colonizador, e com muito empenho, com tantas horas de trabalho, lá na roça estava ele. Ao mesmo tempo, uma outra característica dos nossos colonizadores está na produção de vinhos. O vinho que servia para comércio, mas também para consumo próprio. Vocês podem perceber as pipas, aquele antigo ainda modelo de amassar a uva, onde que era colocada a uva, e nós, os menores, entrávamos para dentro desta caixa e ali pisávamos a uva. Então vocês podem ver assim, aqui uma tradição muito grande, a cantina de Ludovino Rizardi, tá? Em memória também ele, mas seus filhos aí muito presentes ainda. Essa tradição ela foi muito forte, entre tantos outros colonizadores que aqui estavam. Aqui instrumentos mais modernos na área do vinho, porém trazendo aquela tradição. Mais adiante aqui nós vemos os instrumentos, o serrote, o machado, os outros instrumentos que eram utilizados na agricultura, principalmente porque nossa região era de grandes florestas, de muitos pinheiros, e tudo isso necessitava destas ferramentas. Grande parte delas construídas por nossos colonizadores. Aqui nós podemos perceber o destilador, o alambique, que era feita a cachaça, a própria graspa, que era feita das cascas da uva. Temos também exemplares de uma fábrica de pão, uma padaria. Olha outra coisa muito interessante aqui, o formato, a matriz onde se faziam as telhas. Vocês veem, as casas eram cobertas de tabuinhas e eram feitas por nossos colonizadores. Enfim, tantas coisas, como já disse, marcam essa presença, os meios de transporte, a aranha, a carroça. Aqui nós vamos ter as foicinhas, o corte,
tantos instrumentos utilizados na carpintaria, na derrubada de árvores, enfim. São tantos instrumentos que vale a pena, com certeza, uma visita a esse nosso Museu Boa Esperança. Olhem, gente, aqui sim é empreendedorismo, aqui sim é arte e é trabalho. Todas essas ferramentas produzidas pelo próprio colono, pelo próprio agricultor. Além disso, vejam bem, vocês vão encontrar aqui a primeira máquina de lavar roupa. Não como ela funciona, vocês virão aqui conferir. Olha só, como bom italiano, o colonizador também gostava das suas caçadas de passarinho. E aqui nós temos a primeira churrasqueira da época. Venham conferir uma máquina para calçados, para costura, reforma e produção de calçados. Com certeza, o seu Arduino Piccinini, um deles, entre tantos outros, é a imagem que nos vem nesse momento dessa história. Máquina de debulhar milho, o pilão, a prensa para prensar os torresmos, para produzir a banha. E aqui, o engenho de cana, que vocês podem perceber lá ao fundo. Aqui, as rodas que funcionavam nas atafonas, que também se produziu muita, eu diria, farinha. A farinha de mandioca, os moinhos, a polenta, ela saía do moinho de pedra. E nós temos aqui o rebolo. Este sim, também outra invenção da nossa gente. E aí nós vamos modernizando essa agricultura. Aqui nós já temos a entrada, então, da trilhadeira, a primeira colheitadeira, poderíamos dizer assim, da época, movida a motor a gasolina. Então aqui, uma doação, inclusive, da família Cadrone Valiati. E todas essas peças, é bom que se diga que são doações. Com certeza o seu Arlindo pode dizer de cada uma delas que está presente, ele que foi o grande mentor, aquele que correu para buscar essas ferramentas todas. E aí vocês já veem a passagem do trator, aqui o trator esteve. E a partir desse momento, a nossa agricultura começa a dar passos firmes e ela se encaminha nesse momento de tanta modernidade. Tentamos trazer um pouco da história aqui, mas eu volto a insistir. É importante que vocês venham conferir logo, que vocês façam essa visita, que eu tenho certeza vão reviver muitas das coisas do passado para aqueles com uma idade um pouco maior, e os jovens estarão conhecendo aqui o que fizeram seus antecessores, o que fizeram esses grandes baluartes colonizadores. Museu Boa Esperança, Colorado, Rio Grande do Sul, com certeza traz aqui uma história invejável e que certamente é um espaço fantástico de crescimento, de cultura, de conhecimento das raízes. Por isso esperamos a visita de cada um de vocês. A Associação Boa Esperança, o Museu Boa Esperança, estará de portas abertas para receber a cada um de vocês. Abraços e que Deus abençoe a todos nós. E mais uma vez, rendemos nossa homenagem aos colonizadores que vieram para o Brasil, rendemos nossa homenagem à família Guareschi por tão importante e bela obra como é este Museu Boa Esperança.